Começando agora mais um episódio do nosso podcast e tô muito feliz que você acessou esse vídeo, que coisa boa. Pessoal, tem uma forma de vocês ajudarem bastante o nosso canal a crescer, que é se inscrevendo no canal. Então é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ativar o sininho também para você ficar por dentro de todas as novidades que estão rolando por aqui. Todas as semanas tem vídeo novo, sempre com um convidado interessante, contando aí a sua história, contando aí as suas experiências. E hoje vamos receber aí a professora Edna, que tem muita história, muita coisa boa para compartilhar. Mas antes da gente saber direitinho aí tudo que ela vai contar pra gente, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos parceiros e apoiadores que acreditam aí no nosso podcast. Então, muito obrigado a Xerimbão Varginha, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, Banco Cashon, RD Digital Diagnósticos, Serralheria Monteço, STN Contabilidade e CL Áudio e Eventos. Então valeu, muito obrigado aí a todos os nossos parceiros e apoiadores. E agora a gente vai conferir o episódio de hoje. Roda a vinheta. Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje com a professora Edna, carinhosamente chamada de Tia Edna. É a Edna Duarte Custódio. Bem-vinda, tudo bem? Muito feliz de te receber aqui, Edna. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço, viu? Estou imensamente feliz e alegre de poder estar aqui com você hoje. Ah, que coisa boa, fico muito feliz, agradeço pelo sim. E hoje tem muita história, muita coisa boa pra gente conversar. Poxa, com certeza, né? Mas antes, temos um cafezinho delicioso preparado especialmente para você. Esse aqui é o grão moca, gente. É um grão raro com notas de caramelo e chocolate. E o método de infusão feito, Edna, é a French Press ou prensa francesa. Ela realça essa doçura, essa delícia do café e a gente vai poder experimentar e conferir se é isso mesmo, hein? Eita, mas aí fica bom demais, velho. Ah, que é isso? Cafezinho quentinho, prontinho para nós. Olha, toda uma técnica até para servir, não é, Matheus? Nossa, você precisa ver como eu tô ansioso aqui, quase tremendo, mas tá dando certo. Vai dar certo. Ok. Pronto, olha que lindo. Deixa eu servir para mim também. E é isso, pessoal, vocês que estão assistindo aí, não sabem o que está esperando vocês aqui na Xerimbão Cafeteria. Então aqui no alto da Vila Paiva, Avenida Aristides Paiva 842, no alto da Vila Paiva, aqui em Varginha. Chega mais e confira aí as novidades no Instagram, @Xerimbão Varginha. Vamos lá, Edna, vamos experimentar. Vamos lá. E olha que até o suporte é um grãozinho de café. Viu, né? Só que estilizado. Vamos lá, gente, ó. Olha, esse moca é bem raro, gostei. Gente, como é que é? Notas de caramelo e chocolate. E assim, fica aquele gostinho, né? Ó, de estalar, hein? Muito bom, uma Bom delícia. demais, Vem para Xerimbão você também. Com certeza. Edna, pra gente começar o nosso bate-papo, vamos mergulhar lá nas memórias. Opa. Né? Vamos lá para trás, onde a Edna se formou, onde você se descobriu educadora. Quais são as lembranças mais fortes que vêm aí na sua mente? Nossa, são tantas, né, Matheus? Tantas. É um percurso, né? É uma caminhada. Porque, Matheus, eu sou da geração Baby Boomer. Opa, que será que é isso, né? Porque Vamos situar quem está assistindo aí. Exatamente. Então, aquela geração nascida entre os anos 40 e 60. Né? Eu estou no meio, quase chegando nos anos 60. Então, eu fui aquela geração, participei, né? Nasci e cresci no mundo analógico. Sim, né? Não tinha essa revolução digital que a gente presenciou, né? Mas é interessante, Matheus, que eu me vejo assim, dentro de uma geração muito privilegiada. Porque nós vimos, essa geração Baby Boomer, viu acontecer várias transformações no mundo. É verdade, hein? Poxa, que bacana. Quando a gente fala do mundo analógico, você imagina quando não existia DDD. Quando as ligações telefônicas precisavam da telefonista. Olha, igual a gente vê em filme. Exatamente. De um lugar para o outro, a gente dependia da telefonista. Então, nós saímos
desse estágio da comunicação até chegar no smartphone. Sim. E, olha, passou pela criação do DDD, o telefone de disco, o telefone de tecla, tudo fixo, até chegar o telefone sem fio. Puxa vida, que evolução. Depois, o primeiro celular. Sim, que era um tijolar, né? Tijolão da Nokia, né? Levantava a anteninha. Sim. Né? A capinha dele era uma caixa de ferramenta. Ah, meu Deus! Pra você ter uma ideia, né? A gente foi aquela geração que saiu de ouvir música do vinil em eletrola. Gente, diz que o som era de muita qualidade. Exatamente, para o Spotify. Olha só que evolução. Geração que escrevia cartas. Opa, com certeza. Certo? Em papel decorado de carta. Ah, que bonito, hein? Certo? Para o WhatsApp. Então, foram muitas as transformações que a nossa geração viu acontecer. Tanto no meio profissional quanto no educacional. Sim. Que eu comecei a estudar com apostilas de mimeógrafo a álcool. Olha. A gente ficava tonto só de ler as apostilas, né? Com aquele cheirinho de álcool. Sim. Né? Não existia data show. Quando eu comecei a dar aula, fazia as transparências com canetinha para colocar num retroprojetor. Olha só. Né? Então, é uma evolução incrível. E para isso, o que a gente precisou, né, Matheus, essa geração nossa? Precisou de evoluir em algumas competências, principalmente a resiliência. Né? Nossa, a todo momento. É a adaptação aí a essas mudanças que começaram devagar, né? E depois foram acelerando, e hoje é de uma rapidez incrível. Sim. Né? O que a gente viu hoje para amanhã talvez já não sirva mais, já é ultrapassado. Já fica defasado, sabe? Tudo. E a gente não pode parar no tempo. Certo? Sempre buscar. Eu não posso ficar preso naquele mundo analógico que, por mais que eu ache interessante, que por mais que eu acho bonito, certo? Eu tenho que evoluir junto. Não dá para viver só de nostalgia. De jeito nenhum. Eu tenho que evoluir para o mundo digital. Embora eu conheça bastante gente da minha geração que a gente pode considerar o fugitivo digital, né? É aquele resistente, é aquele que não quer evoluir. Sim. Certo? Mas nós precisamos acompanhar as mudanças. As mudanças fazem parte, as mudanças são essenciais na nossa vida. São. E nós precisamos estar preparados a todo momento para o próximo passo, para a evolução. Porque nós ainda não sabemos o que há de vir por aí. E vem muito mais por aí. Com certeza. Mas é tão legal te ouvir falar, Edna. Porque não para. Olha só que salto, né? Lá de trás até agora, muito interessante esse paralelo que você colocou. Sem dúvida. Uma geração que nunca tinha ouvido falar em inovação e ter que viver a inovação todo dia. Sim, imagina essa pandemia que a gente acabou de passar. Que fez com que a gente, da noite para o dia, mudasse. Sim, ainda mais na área educacional. Sim, a área educacional, então, que isso? Matheus, posso te contar uma história? Claro, ó, quem assiste podcast adora história, e eu sei que a Edna é excelente contadora de histórias, então vamos ouvir. Então, eu sou professora, né, professora universitária, e interessante que essa pandemia trouxe uma experiência muito interessante. Eu estava, numa sexta-feira à tarde, indo para uma formatura em Pouso Alegre, da turma de gestão de recursos humanos. Eu ia ser patronesse dessa turma, fui professora deles, ia ser patronesse e estava me dirigindo para lá com mais 2 professores, né, o motorista e o secretário de educação. Quando, de repente, ele recebe uma ligação dizendo o seguinte: a partir desse momento, professores com 60 anos ou mais, é o meu caso, né, 60 anos ou mais, não entram mais em sala de aula, estão afastados do ambiente escolar por conta do coronavírus. Nossa, mas você estava a caminho da formatura. Caminho. Aí o secretário recebeu a ligação, olhou para trás e falou: professora, e aí, vamos voltar?
Nossa, o que Falei, passou na não. sua cabeça no Falei, momento? de jeito nenhum, imagina. Né? O bom professor jamais foge à luta. Né? Ótimo! De jeito nenhum. Vamos lá que tem uma turma de formandos me esperando. Né? Claro. E a gente foi para a formatura, fizemos acontecer a formatura tranquilamente. E no outro dia, num sábado, eu tinha uma turma de 30 alunos começando pós-graduação. Aquela aula inaugural que tem, Aula né? inaugural, gestão de pessoas, né? Começando. E eu falei, eu vou dar aula. Aí o outro professor falou, professor, mas você não pode. Nossa, Né? gente. Você não pode ir, tá suspenso. Eu falei, não, vamos lá, só essa vez, né? Só essa aula. Sim. Mas você vai correr o risco? Eu falei, vou. Eu vou correr o risco, sim. Porque eu não posso deixar 30 alunos esperando nessa aula inaugural. Geração resiliência, que você falou lá no Fala a comecinho do verdade, bate-papo. né? Por quê, gente? Porque a geração Baby Boomer, ela tem um comprometimento muito grande com o trabalho. Sim. É uma das características dessa geração, sabe? Então, o comprometimento é grande. E desde que eu me formei professora, isso aí há 48 anos atrás. Olha, quase bodas de ouro já. Tá, com certeza, daqui a 2 anos nós estamos lá. E eu falei, não posso, né? Eu tenho que ir para a sala de aula. E no sábado, às 8 horas da manhã, eu estava na unidade de pós-graduação para dar minha aula. O coordenador do curso passou perto de mim e falou, professor, o que você está fazendo aqui? Ai, meu Deus. Eu falei, eu vou dar aula, eu vou fazer a minha aula inaugural. Aí ele virou para o outro lado e falou assim, então, não estou te vendo aqui, certo? Não sei se você está aqui ou não. Não te vi, Isso, né? não te vi, e pá, vai embora. Olha só. Interessante isso. E poucos dias depois fechou tudo, né? Na quinta-feira seguinte, ninguém mais, certo? Foi para todo mundo. Foi para todo mundo. Era para ser 15 dias, exatamente, quase 2 anos. Sabe? Então vamos para 15 dias aí, 1 mês, 2 E meses, só... 6 meses, 1 ano. E vem vacina, não vem vacina, Exatamente. nossa. E um desespero. Só que numa reunião de professores que nós tivemos, nós falamos, poxa, não pode parar. Né? Esses alunos não podem ficar o tempo que for parado. Sim. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu sempre participei do núcleo de metodologias ativas, né, que era da diretoria de inovação do grupo educacional. Então, o que nós fizemos? Olha, vamos preparar aí um treinamento para todos os professores, certo? Então, nós viramos noite, tudo no online. Puxa o vida. grupo de professores no online, preparando treinamentos para preparar os professores para virar do presencial para o online. Que essa virada de chave era o mais difícil, né? Exatamente, porque a gente tinha, como a gente falou, os resistentes. Sim. Né? Aqueles que não Que não aceitavam ir para o aceitavam mundo tecnologia. digital. Né? Mas deu certo. Sabe, em 1 mês, todos os professores estavam preparados com técnicas, com metodologias, com equipamentos, sabe? Desde de professores, colegas nossos, ensinar como faz uma iluminação, sabe? Como que você, na sua casa, prepara o seu ambiente para dar uma aula online, como que prepara o microfone do seu computador. Sabe? Que legal. Então, tudo isso nós estamos preparando e deu certo. E hoje nós estamos aí, depois passada a pandemia, graças a Deus, né? A gente está aí com o ensino híbrido, né? Que virou uma tendência e veio para ficar. Algumas disciplinas em casa, Exatamente. outras presenciais. Outras presenciais. Que legal, Edna. Bacana Gostei da demais. história. E que bom que já é história e esses dias de pandemia Nossa, mãe. ficaram para trás. Com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. O Banco Cashon tem a solução ideal para a sua vida financeira e para a sua empresa. Aqui você tem crédito consignado, telemedicina, plataforma de cashback, seguros e muito mais. Além do serviço de boleto Pix, uma modalidade inovadora de recebimento instantâneo. Chega de ficar esperando muito tempo para receber. Aqui o dinheiro é online na sua conta. Baixe na sua loja de aplicativos Cashon com K Empresas para pessoas jurídicas ou Meu Cashon com K para pessoas físicas e descubra tudo que o Banco Cashon pode fazer por você e para sua empresa. Acesse cashon.com.br, siga no Instagram cash.on e fique por dentro das novidades. Cresça, nós te apoiamos.
CL Áudio e Eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 359 9988 9340 ou pelo 359 8855 9340. Edna, o que você sente quando você está numa sala de aula? Nossa, primeiro o olhinho brilha. Né? O olhinho brilha. E a certeza de que eu escolhi a carreira certa. Ah, essa certeza é a melhor coisa da vida. Exatamente. Na realidade, Matheus, a minha escolha profissional, como diz a teoria, eu escolhi a carreira Y. O que é a carreira Y? É você desempenhar, eu não sei o que é. Você desenvolver duas carreiras em paralelo. Olha, não conhecia esse conceito. Sim, em Y. Então, uma sua foi educadora, professora. Exatamente. E a outra foi para a área administrativa de gestão de pessoas. Por que isso aconteceu? Eu acredito muito que a minha vocação sempre foi a docência. Uhum. Porque eu tive como inspiração, por assim dizer, a minha primeira professora. A primeira professora mesmo, do primeiro ano, que antigamente se chamava primário. Olha! Né, que hoje é educação infantil e tudo mais. Uhum. Então, a minha professora do primeiro ano, me permita até, inclusive, citar o claro. nome dela, Maria do Carmo Vilela Filardes. Olha né, só. Excelente mestra. Então, quando eu vi o tratamento dela com as crianças, quando eu vi o jeito dela ensinar, é isso que eu quero ser. Que legal. E com essas características. Uhum. E é interessante que depois, no segundo, terceiro, quarto ano, e assim por diante, eu fui começando a reparar nas professoras e dizer assim, essa característica que eu quero para mim, essa não. Eu não quero ser desse jeito. Olha só! Certo? Eu quero ser do outro jeito. E você foi se moldando nesse cenário. Exatamente. Só que fiz magistério, né? Depois que eu me formei em magistério, para fazer a faculdade, porque os meus pais, né, me educaram, digamos assim, com muito sacrifício. Sim. Né? Ambos trabalhando e tudo mais para eu me formar professora. Eu falei, tá, só que agora para fazer a faculdade é minha hora de ajudar. Claro. Certo? Sim. E aí, como que eu fiz para ajudar isso? Como que eu custeei os meus estudos de faculdade? Falei, bom, aí agora é comigo. Então, vamos arrumar um emprego. Olha! Né? E eu fiz um concurso. Um concurso público. E aí eu fui trabalhar na Telemig, Telecomunicações de Minas Gerais S.A., que depois passou a ser Telemar, depois passou a ser Oi. Sim. Né? Mas naquele tempo era Telemig. E eu, então, ingressei aí, comecei a fazer a minha carreira administrativa. Como telefonista. Como telefonista. E aí que nós pegamos aquela época, certo? Que ainda não existia DDD. Olha só. Exatamente. Então, era telefonista. Então, é só curiosidade, porque eu gosto de curiosidade. Aí o pessoal ligava para você e falava, eu quero falar com fulano em tal lugar. Exatamente. Aí a telefonista que fazia a ligação. A telefonista que fazia a ligação. A gente tinha umas que a gente chamava de pegas, né? Que eram uns fiozinhos, que você ligava um fiozinho aqui e um fiozinho lá. Olha. Né? E as duas pessoas falavam. É interessante que, como não tinha DDD, a gente tinha fila de espera para fazer ligações. Principalmente as comerciais. Não podia ter tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Entendi. Por quê? Porque essas, digamos assim, os circuitos de ligação eram poucos ainda. Sim. Então, aqui é o Matheus, eu estou aqui em Varginha, na minha empresa, eu quero falar em São Paulo. Pois não, senhor Matheus, qual que é o número, tal, qual empresa o senhor quer falar, com quem o senhor quer falar? Olha, só que para São Paulo a gente tem aí uma espera de 3 horas. Puxa, era assim? Isso quando não era de 6. Nossa, de 6 gente. horas. Então vocês trabalhavam muito. Sim, aquilo era direto. Né? Eu sempre tive curiosidade de saber como que era. Muito interessante. Que legal. Essa história aí, nós não vamos ficar aqui a noite inteira conversando sobre isso. Né? Verdade. Isso dá uma prosa longa. Dá, com certeza. E daí era assim, sabe? E aí, legal, porque aí a gente viu a passagem, 2 anos depois que eu entrei e comecei a trabalhar, veio então o DDD. Facilitou aí muito. Acabou, né? com essa história toda. Né? Mas é interessante que eu sempre quis trabalhar com pessoas. Falei, não, eu quero trabalhar com gente. Gosta de gente. Né? Eu
quero trabalhar com gente. E aí eu me enveredei dentro da própria Telemig, num concurso interno, passei a trabalhar na área de recursos humanos. Olha né? só. E dentro da área de recursos humanos, eu optei por treinamento e desenvolvimento. E aí passei lá na Telemig 26 anos trabalhando com treinamento, desenvolvimento, gestão de pessoas, né? E evoluindo, enfim. Sim. Né? E daí o que aconteceu? Fiz 4 anos de faculdade, né, nessa área administrativa que eu me apaixonei por gestão de pessoas, me apaixonei por recursos humanos. E depois de 4 anos eu fui então convidada para ser professora. Olha. Numa escola, né, aqui em Varginha, que foi também uma escola para mim, Sim. que estava iniciando a docência, né, Escola Batista. Então o saudoso senhor Emiliano lá. E ele me convidou, então, para ser professora do curso de magistério. Olha só, para ensinar outras professoras a serem professoras. Exatamente, que coisa boa, né? Mas eu não deixei a empresa, não deixei o administrativo. Então, por isso que a carreira fez o Y, porque aí eu desenvolvi as duas concomitantemente. E o que me ajudou? Porque depois do curso de magistério, eu fui então para a área de... Já fui para a faculdade. Primeiramente passei pela Escola de Formação Gerencial, ETFG, né, que hoje já não existe mais, mas para formar ali os futuros empreendedores. Né? E eu já fui, então, falar com eles sobre gestão de pessoas. A minha disciplina sempre foi gestão de pessoas. E a riqueza disso, da gente fazer a integração das duas carreiras. Legal isso, né? hein? Porque aí o que você pegava? A teoria que você passava para a escola, para os alunos, e aplicava na empresa. E a prática vivenciada na empresa, você levava para dentro de sala de aula. Fantástico. Então, sabe, era uma coisa assim inexplicável, de tão rico que era. Né? E aí foi e é até hoje, né? Sim. E é até hoje assim. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu trabalho atual como consultora educacional e corporativa, continuando essa sua linha do tempo que está bem presente nessa consultoria também, né? A gente pode começar até falando nisso, Matheus, falando um pouquinho dessa carreira, né? De como escolher essa carreira, de como estar na carreira, o que significa a carreira para uma pessoa. Tá? Ótimo. Eu acredito muito, eu aprendi ao longo da vida que um dia nos prepara para o dia seguinte. Uau, gravem isso aí, hein? Dia nos prepara para o dia seguinte. A nossa vida é um aprendizado constante, constante, tá? E aí o que a gente faz? A experiência que a gente vive num dia, a gente pode não entender o significado dela naquele dia. Mas passado um tempinho, você vive uma situação que você fala, poxa, é isso. Aquela situação que eu vivi me preparou para essa. Então, por isso que eu digo que um dia nos prepara para o dia seguinte. Sim. E na minha infância, eu sou de uma cidade pequena. Ah, não é daqui de Varginha? Não sou varginhense. Olha. Né? Sou varginhense de coração porque eu vivo aqui tem mais de 50 anos. Né? Mas eu sou de uma cidade pequena, né? Nacionalmente conhecida como a capital do pé de moleque. Piranguinho! Que é isso? Eu adoro o pé de moleque de lá. Então, inclusive, estive em dezembro, experimentei. Então, é muito gostoso, viu? Muito, muito, muito bom. E o meu avô, então, ele era pedreiro e no final de semana ele fazia o pé de moleque. Olha. Então, o que os netos faziam? Olha, interessante. Antigamente, os mais velhos, né, os nossos ancestrais, eles tinham uma palavra que era carreira. 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 Carreira, sem o I. Sem o I. O que era a carreira para eles? Era uma corrida. Sai de um lugar para chegar no outro. Sai de um lugar para chegar no outro. Hoje, vamos fazer uma carreira? Então, vamos fazer uma corrida. E o meu avô reunia os netos, né? Os netos iam para a casa dele, uma casa grande, e ele falava, gente, hoje nós vamos fazer uma carreira. A gente vai sair aqui da porta, da varanda, e vai até aquela mangueira, vai bater a mão na mangueira e vai falar, viva o vovô. Olha. Todo mundo vai fazer a carreira? Ah, vamos fazer a carreira. Bacana. Sabe o que vocês vão ganhar?
no final de semana, né? Vocês vão ajudar o vovô a fazer pé de moleque e vão poder comer melado, que era a rapadura Sim. derretida, Delícia. e depois comer a rapa do tacho. Que é a Depois melhor do coisa. pé de moleque é a melhor coisa, Nossa, que delícia. sabe? Bacana, então a gente fazia aquela carreira. Só que o vovô, na sabedoria dele, ele falava, só que não é simples assim, sair daqui e bater a mão na mangueira. Vocês têm que fazer o seguinte, dar 2 voltas na roseira branca, Pra já sair meio tonto. pular o canteiro de cebolinha sem quebrar o canteiro, pegar uma folha da goiabeira e bater a mão na mangueira e falar, viva o vovô. Quem conseguir fazer isso, vai ajudar o vovô. Quanto desafio no caminho. Que isso? Né? Tá bacana, e a gente fazia fazia porque queria Aham. atingir o objetivo, Sim. que era comer a raspa do Que é tacho isso? do pé Que de moleque. delícia. Né? Bacana. O mundo passou, o tempo passou, Aham. né? A gente evoluiu e a gente começou a construir a carreira profissional. Sim. E essa carreira profissional é o quê, Matheus? Sair de um ponto de partida, Até ter um ponto. que é onde você está, até um ponto que você determina, que é o Que seu ponto legal. de chegada. Que legal. Certo? E nesse caminho, nessa trajetória, você tem desafios, você tem obstáculos. Muitos. O que Sabe? é isso? O tempo todo. E aí a gente foi E entender. às vezes até mais do que pular um canteiro de cebolinha. Sem dúvida, sem quebrar a cebolinha. Certo? E levantar o braço lá no alto para apanhar a folha da goiabeira. Sim. Sabe? E dar 2 voltas na roseira sem ficar tonto. Puxa vida. Sabe? E a gente foi fazendo essa analogia e descobrindo que na sabedoria do vovô ele estava nos preparando para os desafios da vida. E para a gente construir a nossa carreira. Sim, e do mercado de Profissional. trabalho, que é todo o tempo isso tudo. Exatamente. Nossa, que história Sabe? profunda, Bacana Edna. demais, bacana demais. E aí, hoje, já longe da empresa, como colaboradora direta da empresa, né? Sim. A gente presta, então, a consultoria na gestão de pessoas, que é justamente preparar as lideranças, né? Despertando ou aperfeiçoando as competências para esse mundo pós-pandemia, Que os desafios são gigantes, né? demais, né? Então, e a gente faz o quê? Prepara essa liderança com treinamentos, com palestras, né? Com oficinas, com workshops, Muito né? legal. Dentro das empresas, certo? Então a empresa contrata e a gente vai dar essa consultoria. Sim. Na instituição educacional, vem essa consultoria educacional que é justamente dentro das metodologias ativas. É a implantação dos novos métodos de aprendizado. Sim. Como eu vou conseguir reter mais a atenção e motivação dos alunos, né? Com essa nova metodologia. Porque cada vez mais dispersos, cada vez mais conectados e menos Exatamente. prestando atenção. Como usar o celular em nosso benefício, em benefício do professor. É para não ficar aquela guerra, né? Ah, não pode usar o celular. Vamos converter o que o celular tem de bom, né? Como motivar esses alunos através de games. Que é a gamificação, né? Exatamente. Como preparar para os nossos alunos um projeto de vida para que eles Que pouquíssimos comecem a pensar na sua carreira profissional. Uhum. E, novamente, a gente faz essa junção, essa integração de pegar o exemplo da empresa e trazer para a escola. E pegar o exemplo da escola e levar Muito pra dentro da bacana, empresa. Edna, muito bacana. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios, são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone de contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios.
RD Digital, soluções inovadoras em diagnóstico por imagem. Exames de alta qualidade entregues em até 48 horas. Tomografia Cone-Beam de alta resolução, radiografias intra e extraorais, documentação ortodôntica, escaneamento intraoral. Em Varginha, na Avenida Rui Barbosa, 360 no centro. O telefone de contato é o 359 8801 2151, em Campos Gerais, na Rua General Osório, número 55, no centro. O telefone de contato é o 359-8856-5942. Siga no Instagram, @rddigital_diagnósticos. E eu queria aproveitar que você entrou nesse assunto e a nossa audiência sempre é muito preocupada com isso. As lives que a gente fez durante a pandemia, assim, foram muito compartilhadas, foram muito acessadas. Eu gostaria de te perguntar aí, na sua visão, no seu ponto de vista, quais são aí as competências que são mais requisitadas nesse momento pós-pandemia, que os empreendedores ou empregadores estão buscando dos colaboradores aí, das pessoas ou prestadores de serviço também, não sei. Quando a gente fala na carreira profissional, Matheus, a gente fala assim, você pode escolher o que você quiser. A gente fala que uma carreira, ela brota de um sonho. Sim. Certo? E você tem, embora o Tibete diga que não é viável, mas a gente tem uma meta e um objetivo. Verdade, para ele mencionou. planejar, né? A gente tem a meta e o objetivo. A estratégia é como nós vamos vencer os obstáculos. Para né? chegar lá. Para chegar lá. Mas a gente diz que antigamente, nessa minha geração baby boomer, a carreira era para toda a vida. Certo? Você escolhia uma carreira, estruturava essa carreira e ia com ela até o fim. Até a aposentadoria. Até a aposentadoria. Sem mudar de lugar, Sem mudar. 30, 40 anos na mesma empresa. Exatamente. Uhum. Hoje, esse cenário mudou completamente. Nós não temos mais... Aliás, nós ainda temos, mas poucas Cada vez mais carreiras raros, né? estruturadas. Porque essa estrutura mudou. Tá? Então, a gente não... Dificilmente a gente encontra ainda pessoas que almejam uma carreira para a vida inteira. Você vê a geração Z, que é essa do mercado, que é essa geração que nasceu em 2000, certo? Então, ela fala assim, 2 anos para mim Já é muito numa empresa. É muito, certo? A gente costuma dizer até que é a geração do já deu, fui. E não pensa muito e vai, Já deu né? para mim, fui, certo? Então, e para isso... Cada vez mais o mundo exige novas competências. Essas competências passam muito pelo mundo digital. Então, aquele que é amigo Da tecnologia, da informação, do conhecimento, ele vai ter mais chances de se estabelecer no mercado competitivo. Se liga nas dicas, hein? Tá? Então, amigo digital, presta atenção, né? Conhecimento, informação, tá? E amigo da tecnologia. Certo. Sempre. Manter-se atualizado. Precisamos de competências como pensamento analítico, certo? Analisar detalhes, pensar nas consequências, certo? Pensamento analítico e crítico. Nós precisamos também. Precisamos cada vez mais de aprendizado ativo, aprendizado que faça sentido para a nossa vida. Não é só aprender por aprender. Não, porque é aquilo que a gente, quando estudava, não sei se aconteceu com você, né, ou com vocês que estão nos acompanhando, de repente você está estudando e se perguntar assim, para que eu estou estudando isso? Eu penso muito na fórmula de Bhaskara que eu aprendi lá na matemática. Eu ainda não achei a empregabilidade dela na minha vida. Mas você enfim, tinha que passar e tinha que tirar nota boa. Exatamente. Então você acabava decorando aquele conteúdo para... Ainda sei, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Bacana! Decorei. Pelo menos decorou, tá vendo? Até hoje você sabe, né? É tipo isso. Mas era para quê? Para fazer uma prova boa, para tirar uma nota boa e passar de ano. Sim. Era só para isso, né? Hoje em dia, o pessoal não quer saber dessa decoreba, ele quer saber, isso eu vou usar para quê? Praticidade na vida, Que né? diferença que vai fazer isso na minha vida? Né? Então, a gente hoje, nas metodologias ativas, a gente começa falando para as pessoas, certo?
para que ela vai usar. É muito interessante isso. Depois a gente ensina a usar. Sabe? Então, para despertar, né? Poxa, eu vou fazer um engenheiro, eu vou fazer uma ponte. O que eu preciso saber para construir uma ponte bacana? Então, vou precisar saber cálculo, aí nós vamos ensinar o cálculo para ele. Top. Mas ele tem que sacar primeiro ali o que entender os porquês para depois fazer os comos. Então, um aprendizado cada vez mais ativo, cada vez mais digital, certo? A gente precisa de lideranças que se preocupem com o desenvolvimento das pessoas. O Fórum Econômico Mundial, esse que acabou uns dias atrás aí, lá em Davos, que reúne mentes pensantes e brilhantes, né, do mundo inteiro, eles traçam as tendências para os próximos anos do mercado, né, do mercado de trabalho. E aí, até 2025, eles traçam essas competências, certo? Que é o pensamento crítico analítico, que é o aprendizado ativo, que é liderança e redes sociais, o network é importante, a resiliência, a flexibilidade, a criatividade, são competências em alta. Sim. Certo? Antigamente a gente falava muito só nas hard skills, ou seja, competências técnicas. E a gente fazia, por exemplo, recrutamento e seleção nas empresas, medindo as hard skills. Mas eu acho o seu conhecimento técnico. As softs parece que contam mais, né? Claro, por quê? Porque a gente admitia pelas competências técnicas e acabava demitindo pela falta das competências socioemocionais, gente, que são as soft skills. Exatamente isso. Não é? Então, hoje se preocupa muito com as competências socioemocionais. E agora já se fala em people skills. Nossa, essa eu não ouvi falar ainda não. É, novíssima, né? Mas é a gestão de pessoas. São as competências voltadas para gerir pessoas. Olha só, gente. Muito interessante. Sabe? Então, esse trabalho em equipe que nós precisamos entender a colaboração em equipe, principalmente a empatia. Que precisa demais o tempo todo. O respeito, né, do ser humano. Sim. Então, é isso. São essas as competências que estão em alta. É muito interessante você comentando isso, porque nesse universo das pessoas que estão nos assistindo agora, a gente tem pessoas que trabalham, pessoas que empreendem, pessoas que são donas de negócio, pessoas que são profissionais liberais, pessoas que, assim, isso é importante e impacta todo mundo. Sem dúvida. E você vai se encontrar em algum desses lugares que você mencionou. E essas competências são importantes para todos, independente da função que elas ocupam aí no mercado de trabalho. Independente da carreira que eles queiram seguir. Então, qual que é o seu sonho? Ganhar muito dinheiro? Qual é o seu sonho? Trabalhar numa multinacional? Qual é o seu sonho? Ter um negócio, certo? Não sei. Ser um empreendedor, né, Guilherme? Ser um empreendedor, né? Mas para tudo isso você vai precisar de ter conhecimentos técnicos, sim. Certo? Principalmente na área da economia. Claro. Finanças é a cabeça de qualquer negócio. Porque todos são feitos para ter lucro. Exato. Se não tiver lucro, não adianta. Não sobrevive. Certo? Depois, as soft skills, que são as competências socioemocionais, que passa pela criatividade, pela inovação, certo? Pelo aprendizado ativo. Relacionamento interpessoal também. Claro, né? E culminando, então, com o people skills, que é justamente a gestão de pessoas. Se você não tiver essa competência de lidar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Aquele jogo de cintura, Exato. Né? Cede um pouquinho ali, certo? Senão não vai. Capacidade de resolver problemas complexos é o que a gente tem hoje. Então é isso que a gente precisa, independente, como você falou, Matheus, independente daquilo que você escolha para o seu futuro. Sim. Você vai precisar dessas competências todas. Nossa, que legal, adorei essa aula. Foi quase uma consultoria muito boa aqui, esse presente aí para o nosso público do podcast. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Maiolini Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas maiolinesupermercados.com.br, que é o site. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro, 684, no centro, aqui em Varginha. O telefone de contato é o 35-2105-1800. Siga no Instagram, @Maiolini Supermercados,
e fique por dentro das novidades. Serralheria Monteço. Grades, portões, janelas, móveis para lojas, coberturas, consertos e soldas em geral. Serviços com excelência e qualidade, orçamento sem compromisso. Na Avenida Dr. Mário Frota, número 620, ao lado do posto Pedra Negra. Entre em contato pelo telefone 35 3222 2578 ou pelo WhatsApp 359 8859 2579. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização, ou entre em contato pelos telefones 359 8418 1423, o WhatsApp, ou pelo 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. Edna, você tem mais alguma história, mais um caso, alguma coisa que você queria contar pra gente? Nossa, terias muitas, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Maravilha! Né? Então, assim, eu queria saber agora, antes da gente ir pro top 10, seu sonho. Né? Se você pode compartilhar qual que é a sua meta aí para os próximos 5, 10 anos, não sei. O que você pensa, o que você ainda não fez, que você gostaria. Então, Matheus, como eu falei para você, né, a gente está aí com 48 anos, né, na profissão administrativa, 44 dentro de sala de aula, né? E o meu sonho é não parar. Claro. Sabe? Então, enquanto eu puder, enquanto Deus me der vida, certo? Enquanto o Espírito Santo me fizer instrumento, Sim. né, das mensagens dele, porque eu acredito muito que nós temos uma missão aqui. Sim. Certo? E a nossa missão, de todos nós, é sermos semeadores. Nossa, muito sabe? Legal. Semeadores de boas sementes. A terra, nós não sabemos que terra nós vamos encontrar. Mas a nossa missão é semear. Semear a paz, semear o bem. Então, eu peço a Deus que Ele me conceda vida e saúde para continuar semeando. Amém, amém. As colheitas têm sido muito boas. Amém. Nós que brindamos aí da sua presença, que te acompanhamos, saiba que essa semeadura está sendo muito bem feita, viu? E a gente se inspira muito na sua cultura, principalmente. Quanto a gente aprendeu aí nessa conversa e nas outras todas que a gente já teve. É uma partilha, nós aprendemos juntos. Sim, com certeza. E para quem não sabe, a Edna tem um perfil no Instagram, Eternos Aprendizes, onde ela compartilha um pouco desses ensinamentos. Exatamente. Quer divulgar o endereço, Edna? Será que eu ainda lembro? Tô brincando contigo. Mas é @Eternos Aprendizes. Né? Chega lá, nós vamos estar. E assim, mandem sugestões, sabe? Não é um perfil que é único, individual, particular meu. Quando eu pensei em Eternos Aprendizes, porque nós somos, eu acredito nisso, né? Sim. Que cada dia nós estamos aprendendo, é para troca mesmo, sabe? Então, manda sugestão, um assunto tal, e a gente vai falar um pouquinho sobre aquele assunto. Maravilha, né? Coisa boa. @Eternos Aprendizes. @Eternos Aprendizes, é isso aí. Isso aí. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. STN Contabilidade. Contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Você é empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo. Cerimoniais sob medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Siga no Instagram, acesse o portfólio lá em @jobsdopsolati. As parcerias são pelo direct. Vamos lá, top 10. Tia Edna, é agora. O que você queria ser quando criança? Gente do céu, queria ser gente grande. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas eu sempre quis ser professora. Desde sempre? Desde sempre. Legal. Seu filme favorito? Aquele que te marcou?
filme favorito foram tantos também, mas Sob o Sol da Toscana. Olha, esse eu não... Lindo. Fala lindo. sobre o quê? Mensagem de vida, certo? É uma jovem, ela é uma jornalista, e ela vai passar férias, para fugir de alguns problemas, ela vai passar férias na Toscana, se apaixona pelas paisagens, pelo povo, né? E ela quer construir uma família, e lá ela consegue agregar ali no pedaço de terra que ela compra várias famílias. Sabe? Olha, Então é lindo, é lindo. Sob o Sol da Toscana. boa indicação. Lindo filme. Viagem inesquecível. Ah, isso não podia ser outra, né? Assis, na Itália. Ai, que delícia, você foi Assis, lá. é Gente, a terra do nosso mestre São Francisco de com Assis. certeza. Aqui a Itália é o lugar que eu mais tenho vontade de ir. Vambora. É a Itália. Minha família é descendente de lá. Ai, Tenho que muita coisa. vontade de conhecer. Deve ser incrível. Seu prato predileto. Eixe, estrogonofe de frango. Ah, é bom, né? Ai, Uma delícia. Qual que é o seu talento escondido? Aquilo que você faz, que poucas pessoas sabem que você faz, mas você tem habilidade para. mandalas de lã. Ah, olha, não esperava essa resposta. Pois é. Que legal, Mas- deve ser bonito. A hora que eu preciso fazer aqui uma higiene mental lá, pego o novelinho de lã e Nada vamos como um traçar trabalho mandalas. manual, né? Com certeza. Muito bom. Seu livro, eu sei que você é uma pessoa de muita leitura e é difícil escolher uma obra que possa servir aí de referência e indicação para quem está assistindo. Posso citar duas? Claro, pode. Bom, primeiro, sem dúvida, a Bíblia. Sim. Né? A Bíblia é onde estão os nossos grandes ensinamentos, né? Para tudo você tem resposta lá, certo? E o meu livrinho de cabeceira, que eu aprendo muita coisa cada vez que eu abro e leio, Pequeno Príncipe. Olha, Sim. é um livro que eu gosto, mas eu li uma ou duas vezes Sim, só. Preciso mas ler mais. aprofunda nas entrelinhas do Pequeno Príncipe. Certo? Legal. E fala, o que é essa passagem desse menininho aqui quer dizer para mim hoje? Gostei, ó, fica a dica. É, personalidade que você admira, um famoso, um ídolo que você tenha. Bom, meus pais estão em primeiro lugar, né? Os meus ancestrais aí, que me ensinaram muito, ensinaram vida. Mas eu gosto muito de Walt Disney. Ah, que legal. Walt Disney. Ah, é bem inspirador. Pela resiliência dele, pela perseverança, né? Sim, Por aquilo que ele construiu em termos de fazer as pessoas estarem bem. sim. Né? E ele foi muito desacreditado no começo, né? Exatamente. Legal. É aquele que fez prevalecer o sonho dele. Sim. Não ligou para o que o povo estava falando e Exatamente. seguiu em frente. Você tem animal de estimação? Oh, a Nina, Cachorrinho. é a cadelinha lá. Ah, né? legal. A última coisa que você pesquisou no Google. Fórum Econômico Mundial, Olha, para saber o resultado que teve aí esse ano. sim, muito Claro. bom. E agora uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que possa servir aí de mensagem final para quem está nos assistindo. Eu gosto muito de uma frase do Einstein que diz pra gente: é loucura querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Perfeito, perfeito. Né? Edna, só tenho a te agradecer por tudo. Imagina. Que Deus te abençoe assim abundantemente. Desejo ainda mais sucesso e mais êxito na sua carreira que você já tem. Obrigado por nos inspirar sempre, tá? Imagina, eu que agradeço, Matheus, mais uma vez por esse convite, essa prosa gostosa que a gente Boa. tem, que você sempre concede pra gente, né? Obrigado. E desejar a todos, né, felicidades e paz e luz para o coração de vocês. Não deixem de ser semeadores do bem, sempre. Obrigada, Amém, Matheus. com certeza, eu que agradeço. Se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais e semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!